Estamos encerrando nesse mês de outubro a série de pregações sobre o único Senhor. E hoje o tema tem na tela Rei dos Reis. Em algumas das ministrações passadas nós falamos sobre informação e sobre conhecimento. Quantos lembram? Sim. Informação é aquilo que a gente recebe, conhecimento é o que a gente faz com aquilo que a gente recebeu de informação. Você pode receber muita informação, mas se você não colocar em prática essa informação, fica apenas lá dentro de você. Então, para que você possa exercitar, para que você possa pegar essa informação, tornar essa informação útil, você tem que fazer algo com ela. E nós vivemos um tempo de muitas informações. Diariamente nós temos informações. Informações verídicas, informações mentirosas, informações que podem nos levar para um caminho distante do Senhor, informações que podem levar mais próximo do Senhor. E a igreja, ela tem o papel de dar uma boa informação, uma informação correta, uma informação verdadeira. A igreja foi chamada pelo Senhor, nós vimos semana passada, que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então Cristo tem um carinho, um amor pela igreja. Tanto que a igreja é comparada com uma noiva, e Cristo como noivo, diz lá o Apocalipse, que Jesus vai voltar como um noivo para encontrar com a sua noiva, que é a volta do Cordeiro, onde vai ter o casamento entre a igreja e Jesus, a união. Então vocês percebem a importância da igreja? Então nós, como igreja, nós devemos ser esse agente de informações verídicas e informações baseadas na palavra de Deus. Não informações daquilo que eu acho que tem que ser, daquilo que eu gostaria que fosse, mas informações com aquilo que a palavra do Senhor diz. E as pessoas precisam saber que nós temos um rei, chamado Jesus, que é o rei dos reis. As pessoas precisam saber que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é o único Deus. Precisamos falar isso. As pessoas precisam ouvir essa informação. Pastor, mas não tem mais, nem menos. É o nosso papel como igreja testemunhar disso. Eu falei semana passada, pregue a palavra, se necessário, fale. Podemos pregar com a boca, mas podemos também pregar com um abraço, com um olhar. Podemos pregar de tantas formas. Então nós precisamos passar essa informação para frente, porque as pessoas precisam saber que existe um Deus. Amém? Amém. As pessoas buscam crer em algo, sabia? As pessoas têm, o ser humano tem necessidade de crer em alguma coisa. Alguns creem num copo de água, outros creem no microfone, outros creem numa fitinha, outros creem numa pedra, outros creem em tantas coisas. Mas só existe o caminho, só existe o Senhor. E nós precisamos estar com isso convicto no nosso coração, para que a gente possa passar isso para as pessoas. Entendendo que o nosso Deus, Ele é o rei dos reis. Amém? João 19, a partir do verso 17. João 19, versículo 17 em diante. Até o 30, eu vou ler. Diz assim, olha que interessante. Jesus carregando, volta aqui, tem uma vírgula antes. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi.
Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veio Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois veio Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura. Ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopro, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi lida. Eu te peço agora, Deus, que o Senhor venha direcionar, ó Pai, naquilo que é necessário a gente ouvir. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos, ó Pai, a ouvir aquilo, Deus, ó Pai, somente que venha de ti, Deus, ó Pai. Fala para o teu povo, Deus. Todo espírito contrário à tua palavra, tudo aquilo que queira tirar a atenção nossa, quer em nome de Jesus. Queremos estar com a nossa mente cativa agora, Deus. Com os nossos ouvidos cativos agora, Deus. E com o nosso coração aberto, para receber a boa semente, que é a tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, igreja? Amém. As pessoas precisam saber o real valor da cruz. Essa é uma informação importante. As pessoas precisam saber o real valor da cruz. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. No português é o lugar da caveira. Então, diz que Jesus, ele carregou a sua própria cruz. Nós estamos no tempo em pregações triunfalistas. Pregações aonde colocam o homem no centro do universo. Pregações que colocam o homem sendo a coisa, quando eu falo homem, ser humano. Então, onde colocando o ser humano como sendo o mais importante. Aonde é importante é fazer com que as pessoas continuem fazendo aquilo que elas quiserem. Existe uma teologia hoje chamada hipergraça ou graça barata, aonde uso da graça do Senhor para poder pecar. A graça que é a nossa ferramenta, a graça que é aquilo que nos impulsiona a não pecar, é utilizada justamente para justificar o nosso pecado. O Senhor me ama. Sim, o fato de Ele nos amar não quer dizer que Ele concorda com a gente. Não quer dizer que nós estamos aprovados. Então nós precisamos entender que nesse contexto que nós vivemos hoje, e naquela época não era muito diferente, Jesus, ele carregou a sua cruz. E ele fez algo que ele já havia pedido para o povo fazer. As pessoas procuraram Jesus falando: Jesus, o que a gente tem que fazer para te seguir? Ele falou: tome a sua cruz, negue-se mesmo e siga-me. A cruz era um sinal de vergonha. A cruz era um sinal de humilhação. Negar a si mesmo, negar as nossas vontades. Eu falei aqui várias vezes, falei hoje de manhã na conferência, que nós, a igreja, deve ser um lugar de pessoas que não se aceitam. Eu não estou falando da cor do teu cabelo, não estou falando da tua altura, não estou falando se você é mais magrinho, mais gordinho, careca, cabeludo. Não é sobre isso. É não aceitar as nossas práticas. E aí eu quero falar de mim. Eu falei semana passada que eu me peguei no momento de fraqueza, vendo o post do pastor, e eu ficando feliz porque a igreja dele estava vazia.
Ou seja, eu, pastor, filho do Senhor, estava feliz com uma igreja vazia. Falei, misericórdia, Deus, me perdoe, eu vim aqui orar e pedir perdão do Senhor. Então a gente não pode aceitar esses pensamentos malignos que passam na nossa mente. E isso aconteceu comigo, com certeza acontece com cada um de nós. Quantas vezes nós não vibramos com insucesso de alguém, quando alguém se dá mal? Então a igreja é um lugar de pessoas que não se aceitam. Nós não podemos nos aceitar. Por quê? Diz a palavra de Deus que a nossa inclinação é para o mal. Por isso que nós precisamos da cruz. As pessoas precisam saber que o Deus soberano, o Deus poderoso, Ele não pediu sacrifício, mas Ele se fez sacrifício. O nosso Deus não pediu para você subir a escada de joelho. O nosso Deus não pediu para você ficar 7 semanas na igreja para você conseguir a tua bênção. O nosso Deus não pediu para você acender uma vela. O nosso Deus não pediu para você colocar uma pedra debaixo do colchão. O nosso Deus não pediu sacrifício. Ele se fez sacrifício. Dá para entender isso? Um Deus poderoso. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que a nossa liberdade custou. Se nós somos livres hoje, é porque a cruz nos libertou. Falamos semana passada, não foi a vida de Cristo que nos libertou, mas foi a morte dele. A vida de Cristo nos ensina e tem um tremendo valor para nós. Não estou dizendo que não tem, mas o que nos promoveu a vitória foi a cruz de Cristo. Quando Cristo é crucificado, Ele está vencendo aos olhos do mundo que estava perdendo, mas aos olhos do Pai, aos olhos do mundo profético, Ele está vencendo. Então, nós precisamos entender, queridos, que se nós não somos hoje consumidos pelo pecado, é porque o Senhor derramou sobre nós a sua graça e misericórdia. As pessoas precisam saber que Jesus cumpriu o que havia dito a respeito de seguir. As pessoas precisam saber que escolher Jesus é escolher o Evangelho da cruz. Escolher Jesus é escolher a cruz. Não acho que escolher Jesus é você falar, agora meus problemas acabaram. Quem aqui nunca teve problema, levanta a mão. Só alegria, não. Nós temos problemas porque isso é vida. Temos problemas, os problemas chegam até nós. Então, estar em Jesus não tem problema. Estar com Jesus é entender que em meio aos problemas o Senhor está conosco. Olha que interessante que pode escrever aos Coríntios. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. As pessoas precisam saber que esse Rei dos Reis se entregou por nós. E é loucura. E olha que eu não sou corintiano, mas a igreja deve ser um bando de loucos. Precisamos ser loucos por esse Deus. E essa mensagem do mundo é loucura. Tem um pastor amigo meu que a gente conversando, ele falou, Márcio, ser crente é muito louco. Porque a gente tem um Deus que a gente nunca viu, que disse que vai voltar, mas não deixou nada escrito. Jesus não deixou escrito. Ele escreveu. Ele deixou um certificado reconhecido no cartório. Tem a palavra dele, nós temos que a palavra dele, que é inspiração escrita por outros homens. E a gente ainda crê. Num Deus que a gente não está vendo, mas a gente tem certeza que Ele se faz presente. Amém? Amém. Num Deus que às vezes, quando você está sozinho, não está vendo nada, você sente a presença dele ao seu lado. Então isso é loucura, porque as pessoas hoje buscam algo para crer, mas esse algo para crer tem que estar visível. Ou visível de forma material, de um boneco, de estátua, de um piercing, de um tatuagem, enfim, qualquer coisa. Ou muitas vezes no bolso. Igrejas
que estão negociando a fé cristã numa teologia de prosperidade, onde diz que servir ao Senhor é você ficar rico. Aonde se escrito isso? Queridos, as pessoas precisam saber que só existe um rei. Por isso que o título hoje é Rei dos Reis. Pilatos escreveu também o título e o colocou no alto da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Interessante que vocês já ouviram eu falar várias vezes, que o que não está escrito na Bíblia, a gente não gasta tempo. Amém? Tem um pastor que diz que aquilo que a Bíblia não diz, a gente não dá ouvido. Muitas vezes nós gastamos tempo discutindo o que mas não está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia a gente deve estar atento. E aqui é interessante que no final fala que estava escrito em hebraico, latim e grego. 3 idiomas. 3 idiomas. E dos 4 evangelhos, João é o único que fala isso. Dos outros fala que está no livro escrito, Jesus, Rei dos Judeus. Mas só João destaca que está escrito em hebraico, latim e grego. Naquela época também, as pessoas tinham expectativa de Jesus, e a expectativa delas não foi atendida. Tanto que você lê no texto e na Bíblia que os religiosos crucificaram Jesus. Os sacerdotes, fazendo uma contraponta com os dias atuais, seriam os pastores da época. Foram eles que crucificaram Jesus. O templo estava corrompido. O templo havia se unido com o Estado, com o Império, e estava corrompido. Não muito diferente do que hoje. Nós temos a bancada dita como evangélica, que mais envergonha a igreja do que ajuda. E aí eu falei semana passada e vou repetir novamente, que existem hoje muitos conceitos, muitas informações a respeito de Jesus. Eu pensei algumas aqui. O islamismo considera Jesus como um dos profetas. O judaísmo não reconhece Jesus como Deus. A Umbanda considera Jesus como um orixá chamado Oxalá, no qual foi casado com o Iemanjá. O Espiritismo ensina que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romanistas, que era a religião de Roma na época, da onde se originou a Igreja Católica Apostólica Romana, dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro a ser criado, e não o Criador. Para não falar sobre as igrejas dos outros, a igreja protestante, muitas igrejas protestantes, colocam Jesus como sendo seu funcionário. Onde a gente determina e ele tem que fazer. Quando a gente ora com voz forte, muda o tom de voz, muda o tom de voz, a pessoa bate o pé e diz, eu determino agora. Como se nós pudéssemos chegar ao presidente da República e falar e determinar uma coisa para ele fazer. A uma autoridade, ao prefeito da cidade, a um policial, qualquer autoridade, nós não podemos determinar nada para quem tem autoridade superior à nossa. Agora, a gente chegar diante de Deus e determinar alguma coisa que Ele tem que nos curar, que Ele tem que nos abençoar, que Ele tem que fazer, os papéis são invertidos. Precisamos entender, igreja, que a igreja precisa passar a informação correta de quem é o Rei dos Reis. E aí, como eu falei aqui, interessante que João, ao relatar, diz que aquele título na placa escrito Jesus de Nazaré, o Rei de Judeus,
escrito na língua hebraica, latim e grego, como está na Bíblia, a gente foi pesquisar. E interessante, a questão aqui, hebraico era a língua da religião. O hebraico na época era a língua dos religiosos. Se você pegar todo o Antigo Testamento, porque naquela época não tinha Novo Testamento, o Novo Testamento está sendo escrito, a Bíblia cristã na época era o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, na sua grande parte, está escrito em hebraico, uma pequena parte em aramaico. O latim era a língua de Roma, do Império Romano. O latim representava a língua dos poderosos, dos governadores da época, dos imperadores da época. E o grego era a língua da filosofia. Ou traçando um paralelo, como se fosse o inglês atual. Você pode ir para qualquer país do mundo. Se você souber falar o inglês, the book is on the table. Né, Alessandra? Alessandra não é inglês demais. Acho que o Laércio também é. Aí temos 2 professores de inglês. E o pastor não sabe falar nem how do you do. A língua da época que comunicava com o mundo da época era o grego. Sabe que eu entendo isso e que nós precisamos saber, e as pessoas precisam saber, que o nosso Deus, o Rei dos Reis, ele está acima da religião. Que o nosso Deus, o Rei dos Reis, está acima da política e do poder. Que o nosso Rei está acima da filosofia. Eu sei que eu ouvi um amém. Pensei que eu ia ouvir um amém. Vou falar de novo, quem sabe. O nosso Deus está acima da religião. Amém. Acima da política. Amém. Do poder. Amém. De qualquer filosofia humana. Amém. Precisamos entender isso, igreja. As pessoas precisam saber que Jesus cumpriu, que a palavra havia dito. Os soldados crucificaram Jesus. Pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. Aonde é escrito isso? Ou melhor, quem disse isso? Quem arrisca? Eu deveria uma caixa de bombom com o Jefferson na semana que vem, todas as famílias, que é inimigo de todo mundo. Alguém arrisca para ganhar mais uma caixa de bombom? Isaías? Quase. Ele falava parecido. Vamos lá, mais uma chance. Deixa eu ter Pois é, calma. Alguém quer machucar? É mais fácil, alguém foi em cima. Não, pois é, precisa que seja. O que está relatado aqui, vou dar vocês, está lá no Salmo 22. Davi, também. Numerado, não contar. Queridos, interessante que Jesus está crucificado. Imagina a cena, Jesus crucificado. E os soldados embaixo brigando com a roupa de Jesus. Interessante como diz que essa túnica, ela não foi rasgada, não foi dividida, porque uma túnica sem costura, ela tinha muito valor. Então eles falaram: olha, vamos rasgar isso, vamos dividir, vamos pegar e vamos dançar a sorte, porque quem fica com isso porque tem muito valor. Sabe o que eu entendo? Que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Sabe por quê? Aqueles soldados não estavam preocupados quem era Jesus. Eles estavam preocupados com o que Jesus estava oferecendo. A roupa, a túnica valiosa. Será que mudou as coisas? Será que não continua igual? A gente buscando Jesus por aquilo que Ele pode nos dar? Não, eu quero Jesus porque Ele pode restaurar meu casamento. Eu quero Jesus porque Ele pode me dar um emprego novo. Eu quero Jesus porque Ele pode me dar a cura. Eu quero Jesus porque Ele pode. Mas nós esquecemos de seguir Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. E é óbvio que
você perguntar, pastor, Jesus pode fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos, pensamos, sonhamos. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas as pessoas precisam saber que esse rei dos seres, nós servimos a ele, não por aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele é. Porque senão a gente está igual aqueles soldados. Nem aí para Jesus, o importante é aquilo que ele pode oferecer. Queridos, não se preocupe. Ou melhor, não coloque em primeiro lugar aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Porque nós sabemos o que ele pode fazer. Mas as pessoas precisam saber que nós precisamos viver servindo ao Deus por aquilo que ele é. Uma pergunta. Se você soubesse agora que Jesus não iria te dar mais nada daqui para frente, você continuaria seguindo ele? Não me responda. Pense. Olha, a partir de agora, Jesus falou assim, olha, a partir de agora eu não vou dar mais nada. Sabe quando o pai fala para o filho, para a vida, agora chega. Agora eu não vou mais nada. Já dei, já apresentei, já comprei, agora se vira. Será que nós seguiríamos ele? Por aquilo que ele é. Ele levar um pouco na frente, por aquilo que ele já fez. As pessoas precisam saber que nós servimos a um Deus, não por aquilo que ele pode oferecer, mas sim por aquilo que ele é. E isso tem que estar gravado no nosso jeito de ser. As pessoas precisam saber que Jesus não se esquece dos seus. Olha que interessante, junto a nós estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veio Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que é o João, muito bem. Disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. A tomou para casa. As pessoas precisam saber que, embora seja o rei dos reis, ele é um Deus que se preocupa com você. Presta atenção, Jesus está sendo crucificado, sentindo dor. E aí, se você estudar desde João 2, quando na boda de Canaã, quando Jesus está lá e Maria procura Jesus, porque tinha acabado o vinho, lá quando Jesus faz o primeiro milagre ali, Maria está sozinha, então aquilo já aponta que José poderia já estar morto. Né? E vários relatos na Bíblia, um desses é esse, outro é o que eu estou agora, aponta que provavelmente, quase certo, que José já havia falecido. E pela cultura judaica, o filho mais velho tinha responsabilidade pela mãe. E ele está ali sofrendo, sendo torturado. E ele está preocupado em pedir para alguém cuidar da sua mãe. Porque ele era o irmão mais velho. Maria não ficou virgem para sempre. Na verdade não é virgem, porque ela teve outros filhos. E Jesus se preocupa com a mãe. Se preocupa com aquela mulher, uma das mais importantes da história do cristianismo. Uma mulher que diz: Deus achou graça, né? Deus olha e se preocupa, olha, João, você agora vai cuidar como se fosse a sua mãe. Mãe, ele agora é teu filho. Sabe o que isso me leva a entender? Que mesmo em meio às dificuldades, Jesus está olhando para nós. Aquele momento que você pode se sentir sozinho, sozinha. Talvez era um sentimento, gente, pensa bem. Embora Maria já tivesse recebido a revelação de que Jesus era filho de Deus e que ele tinha um propósito na terra, que aquilo iria acontecer, ela era mãe dele. Do Jesus homem, ela era mãe. Imagine você, mamãe, vendo o seu filho sendo crucificado. Pensa a dor daquela mulher. Pensa como ela estava. Mas ela não sentia.
Sabe, muitas vezes é você que está sentindo a dor. Não é o pastor, não é o vizinho, não é a mãe, não é. É você. E quantas das vezes nós nos sentimos dores ou angústias que somente a gente consegue entender o tamanho dessa dor. Às vezes parece que nós estamos sozinhos. Quem já se sentiu sozinho? Sozinho. Deixa eu falar algo para você. Ainda que a gente se sinta sozinho, tem um Deus que se preocupa com você. Porque Ele não se move pela circunstância. Ele não se move pela circunstância. A circunstância dele era de dor. A circunstância que ele estava vivendo ali era de desespero. Mas ainda assim ele olha para sua mãe e ele sente compaixão. Queridos, as pessoas precisam saber que ainda que todos virem as costas, Jesus jamais abandona seu povo. Os irmãos de Jesus haviam virado as costas para ele. Os irmãos de Jesus não creram que ele era o profeta. Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? As pessoas precisam saber que Jesus não é movido pela circunstância. Não, naquela música que a gente canta aqui, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Não nos movemos por aquilo que nós vemos. Mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Existe um momento na nossa vida que a gente vai ver situações e falar, não, ele vai vir. Dancei. E agora? Queridos, não se mova pela circunstância. Partindo por fim, as pessoas precisam saber que o Rei dos Reis, o Jesus de Nazaré, já fez o que era necessário. Jesus já fez o que era necessário. Do versículo 28 ao 30, diz assim: depois veio Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja, e fixando num camisco de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu não sei como vocês vão lembrar, quando o pastor Gabriel esteve aqui ministrando, ele nos ensinou algo, né, que a gente aprende na faculdade. Quando você lê um texto do Evangelho, é muito importante você ler o que os outros evangelistas disseram a respeito disso. Né? Então, nós temos 3 evangelhos, uma aulinha rápida aqui, chamados sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Na Bíblia é ordem Mateus, Marcos e Lucas, mas o mais antigo, o que primeiro foi Marcos. Esses 3 é considerado sinóticos. Por quê? Porque eles relatam, na sua quase totalidade, as mesmas histórias. É que cada um escreve um tipo de comunidade. Para a gente entender, vamos supor assim que o Ali vai escrever uma carta, é a mesma carta, tá? Mas ele vai endereçar essa carta para o povo argentino, a Gêmea vai o povo da onde você é? Da família? Norte? Nordeste? Qual estado? Natal. Eita, bom Natal, hein? Para o Natal, e já vai vir mais aqui, tem alguém do Sul? Marli, para o Sul. A mesma carta, vocês concordam que a forma do Ali se comunicar com os argentinos, da Gênesis se comunicar com os potiguares, e com a Marli se comunicar com os gaúchos? Paranaense. Embora a mensagem seja a mesma, alguns termos vão ser diferentes. Amém? A mensagem é a mesma, mas a forma de escrever é diferente. Assim também são os 3 evangelhos. Ok? Mas tem algumas coisas que João escreve também. E aí, quando você lê essa história aqui que eu estou lendo agora, os 4 relatos. Interessante que nos 3 relatos, que nesse momento aqui, que Jesus fala está consumado, diz que ele bradou, ou seja, ele gritou. Ele não disse está consumado. Ele disse está consumado. Ele bradou. Queridos, precisamos
entender que Jesus fez, cumpriu aquilo que era necessário. Mas sabe o que eu percebo? Ou que eu tenho impressão, como eu já disse, parece que as pessoas querem seguir Jesus sem a expectativa do que aquilo que Ele vai dar para a gente. Quem é da época do Cacete do Planeta? A Gil deu risada. Aí o Adam começa a vir de tudo. Não é tão velho assim. É tipo pastor de casa, né? Quem mais assistiu? A Bia. Cacete do Planeta, Bia. Então tá novo, então. Você também gosta? Muito. Lembra das organizações de Tabajara? Os seus problemas? Tem muita igreja de Tabajara. Tem muito pastor Tabajara. Tem pastor que fala, não, venha na minha igreja, porque você vira na minha igreja, os seus problemas já acabaram. Eduardo, os seus problemas, Eduardo, os seus problemas acabaram. Gil, os seus problemas acabaram, vem na minha igreja. Acabaram os problemas, Deus? Não? Eu nunca disse. Mas às vezes é isso que as pessoas estão pregando. E não é sobre isso que a Bíblia nos ensina. A nossa salvação foi conquistada na cruz, então nós precisamos, já foi conquistada, eu falei semana passada isso, então nós precisamos viver como pessoas salvas em Cristo Jesus. Não podemos esperar para Jesus voltar para a gente falar, legal, agora eu estou salvo. Viva como uma pessoa salva em Cristo Jesus, cumprindo o que a palavra dele diz. Jesus conquistou na cruz aquilo que era necessário, a nossa salvação. A vitória de Cristo não tem sabor de mel, tem sabor de sangue, sangue inocente. Às vezes nós cantamos, todo respeito que gosta da música, pode continuar ouvindo, mas às vezes a gente canta coisa que não é bíblico. A nossa vitória não tem sabor de mel. Não pode ter sabor de mel quando você vê um inocente morrendo em nosso lugar. Amém, querido? É isso aí. Ele diz, ele brada, está consumado. Essa palavra no grego é uma palavra, uma só palavra que significa essas duas, está consumado, chamada tetelestai. Tetelestai, diga tetelestai. Ela tem 3 sentidos, e aí você vai entender algumas coisas. O primeiro sentido dessa palavra tetelestai é o sentido de missão cumprida. Quando o pai dava uma missão para o filho cumpria aquela missão, ele voltava para o pai e falava assim, tetelestai. Ou seja, pai, aquilo que você pediu para eu fazer, eu concluí. Quando Jesus fala, tetelestai, ele fala, pai, aquilo que o Senhor pediu, lembra quando eu falei lá, olha, pai, se for possível, afaste nesse caso, faça tudo, faça a tua vontade. Quando Jesus está na cruz, ele está cumprindo exatamente a missão que Deus havia dado para ele. Deixa eu falar uma coisa, a cruz de Cristo não foi um plano B, não existia uma outra opção, só havia uma opção, a cruz. Não fique buscando, mas se Judas, se Pilatos, se Herodes, não existe se. Não existe se. O que existe é o que aconteceu na vida. Tanto que na conversa de Jesus com Judas, Jesus fala, Judas, faz o que tem que fazer você, porque eu vou cumprir aquilo que eu fui chamado. Outro sentido de tetelestai é quando você tinha uma dívida no banco. Isso não acontecia no passado, hoje ninguém tem. Amém? Não temos dívida no banco, né? Mas é tão gostoso quando a gente discute uma dívida, não é?
Dá um alívio, não? Ó. Quando você ia no banco, você quitava sua Bíblia, vinha um carimbo. Escrito o quê? Tetelestai. Ou seja, a tua dívida está paga. Quando Jesus diz na cruz, Tetelestai, olha a marcha, olha a igreja do Baeta, a dívida que estava sobre você está paga. Por isso que a salvação é graça, amor imerecido, nós não merecíamos, mas a dívida foi paga na cruz, porque tinha que se cumprir dessa forma. E a terceira definição do Tetelestai é uma posse permanente. Quando a pessoa adquiria um imóvel, ela conseguia quitar esse imóvel, vinha na escritura da época, um carimbo da escritura, Tetelestai, ou seja, agora essa casa é tua. Quando Jesus fala Tetelestai, quando ele fala, olha, vocês agora têm uma posse permanente, isso me remete a João 14, quando Jesus fala, olha para os discípulos, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado, mas eu estou indo para o Pai, vou preparar a casa lá, vai dar tudo prontinha, e quando a gente chega lá, gente, a casa está quitada. A casa que Jesus tem preparada para nós no céu, não é assim, lá no céu está quitada. Deve ser da hora a casa lá. Eu concluo dizendo que as pessoas precisam saber dessas verdades a respeito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas quem vai falar? Quem irá falar? Porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como o pessoal lá fora vai invocar um Deus que eles não creem? E como eles vão crer naquele que não convidam? Como é que a pessoa da tua trabalho que você reclama, a pessoa da tua família que você reclama, vai crer? Como é que ela vai crer se a gente não fala? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O mundo precisa dessa informação. E tem que partir de nós. Tem que partir de nós. A igreja de Cristo tem que falar a palavra de Deus. Nós estamos tentando falar mecanismo de evangelismo. Nós chamamos o nome, é uma das possibilidades. Pega o vídeo, compartilha, envie o áudio da palavra, envie, participe do GCs, aprenda, discorde com o pastor, manda pergunta para o pastor, olha, tu dúvida, gente, isso é muito saudável. Pastor, eu não entendi, explica melhor, olha, tem essa dúvida aqui, eu li isso, eu ouvi aquilo, por favor, me ensina melhor, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo crer. Como vão crer se não tem quem fala? Queridos, todos nós, sem exceção, nós temos alguém, ou da família, ou do trabalho, ou da escola, que a gente olha e dá aquele amém ou não amém? Olhe para essa pessoa como alvo da sua missão. Olhe para essas pessoas como alvo da sua missão. Nós não temos poder de condenar ninguém. Nosso papel é pregar a verdade. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é o problema dela. Mas nosso papel é pregar a verdade. É amar, respeitar, mas sem negociar princípios bíblicos. Precisamos levar essa verdade para todos que estão aí fora. Amém? Feche os olhos, queridos.